dessa, dessa gravação é falar um pouquinho sobre desenvolvimento organizacional, tá bom? Não é uma aula, é só um comentário para a gente dar uma estimulada e pensar a respeito. Eu sou o professor Carlos Alexandre Pompeu e a gente vai falar sobre isso agora, certo? Bom, desenvolvimento organizacional, só para te dar uma base aí no processo de origem disso. É um processo que se deu a partir dos anos 60, de 1960, 62 mais ou menos, quando as empresas começam a pensar sobre essa questão que está se dando naquele momento de transformações, e é um desdobramento dentro da teoria comportamental. O desenvolvimento organizacional, ele nesse momento está surgindo em virtude de um conjunto de mudanças que estão se aplicando na sociedade e, consequentemente, tendo efeitos nas organizações como um todo, né, todas as relações que vão se estabelecer entre sociedade e as organizações. O que vai ser importante perceber? Que o desenvolvimento organizacional ele vai estar voltado para as empresas como um todo. É uma visão geral a respeito da empresa diante das novas transformações. Então, vai ser uma questão de harmonização ou minimização dos problemas que vão estar surgindo em virtude das novas tecnologias, das transformações sociais, das questões políticas, das questões externas à instituição. Como é que a instituição vai trabalhar com isso internamente? Fundamentalmente, o desenvolvimento organizacional atua nessa situação, né? Ela vai ter a responsabilidade de pensar a empresa globalmente e atuar na empresa localmente, internamente. Como é que isso vai se dar? As transformações tecnológicas, a partir dos anos 60, foram sendo cada vez mais significativas, se deram em maior quantidade, em maior velocidade, e, consequentemente, a necessidade das empresas cada vez mais tem se evidenciado. Atualmente, isso é bem visível, né, diante das transformações tecnológicas que nós temos aí, das questões de comunicação, de transformação de empregos, de atuações que vão se dando, agora não presenciais, remotas, né? Mas a gente vai perceber que essas transformações vão estar sempre ocorrendo. Essas são de hoje e vão vir outras, e as empresas vão ter que estar aptas para fazer esse processo. Então, quando a gente pensa nesse processo de transformação, né, ou quando o DO pensa no processo de administração, é, é importante que a empresa tenha algumas coisas claras, né? Ela tem que fazer um diagnóstico desse processo, então ela tem que entender como é que vai se dar a necessidade, né? Diagnosticar e entender o que está acontecendo, para ter uma intervenção, provocar mudanças e fazer reforços diante dessas novas mudanças, ou seja, fazer essa interação, essa internacionalização, perdão, essa introjeção das mudanças dentro da organização, certo? Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar o seguinte: como é que se faz para que a empresa ela atue e, simultaneamente, esteja preocupado com todas as transformações possíveis e, consequentemente, se mantenha atuando dentro daquilo que é o seu planejamento estratégico, né? Cuidar desta questão interna é a função fundamental das empresas e, consequentemente, do desenvolvimento organizacional. A gente precisa ter? A gente precisa ter claro algumas coisas neste processo. Por quê? Porque as questões externas a gente não consegue mexer, né? A empresa não consegue mexer. Então, as questões mercadológicas, as questões tecnológicas, as questões econômicas, questões sociais, questões políticas, estão externas à empresa. A empresa não tem, a organização não tem como dar conta disto. Ela tem como dar conta, sim, dos efeitos disto dentro dos seus muros, intramuros, né? E aí a função fundamental é para que existam técnicas que deem conta dessas necessidades. Então a gente vai de treinamento de sensibilidade, né? Que para trabalhar aí com as dificuldades de relacionamentos, as habilidades, a análise transacional. A gente vai trabalhar com o desenvolvimento das equipes, porque agora o treinamento das equipes vai ter uma necessidade, um enfoque, um valor muito grande, porque as equipes vão ser fundamentais nesses momentos de mudanças, tendo em vista que, nesse processo de desenvolvimento organizacional,
As pessoas são fundamentais. O ouvir as pessoas, a percepção das pessoas dentro da organização e como é o ritmo na organização é fundamental. Então, o desenvolvimento de equipes vai ser uma coisa importantíssima. A questão dos consultores, né? De consultar como é que vai ser feito esse procedimento. Vai ter um mediador? Quem vai ser esse mediador? Né? Essa reorganização interna e, basicamente, a retroação, feedback, para que a empresa possa ter recursos, informações e meios para que haja nesse processo de transformação. Percebam, quando a gente fala de DO, a gente fala de transformação. Se a gente fala de transformação e mudança, a gente tem que estar ligado com tudo aquilo que está se apresentando no momento e que são as tendências, para que a gente possa se antecipar, que esse é o grande objetivo do DO, é pensar não só naquele momento, não, porque não é um treinamento puro e simples, mas pensar no futuro. Como é que essas transformações podem atingir, influenciar a conduta e quais serão as possíveis condutas que vão minimizar esses problemas que podem ocorrer. Tá bom? A ideia é pensar sobre isso aí no que se refere a DO. Muito obrigado. Tchau.